Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Para a salvação, o Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de fazer, ele pode fazer, ele faz a mediação entre os nossos símbolos que nós utilizamos, que são os símbolos do ego, e o conhecimento de Deus. Como ele tem a capacidade de interpretar os símbolos, ele pode utilizar os mesmos para nos fazer compreender o que está além dos símbolos. Toda a nossa comunicação é feita por símbolos. Todas as imagens são símbolos. Eu tenho um amigo que ele estava de mentor aí num centro espírita e um dia ele entrou na nossa livraria e lá nós tínhamos muitas imagens de santos, de imagens egípcias, imagens budistas, imagens hinduístas. Nós tínhamos de todas as símbolos de todas as instituições, né? E aí ele me questionou, para que essas imagens? Para que imagens? Eu disse, olha, lá no teu centro lá também tem imagens. Não, não tem. Tem, não tem, tem que eu sei que tem. Não, nós lá não temos imagem nenhuma. Mas passei lá outro dia e atrás de um balcãozinho lá tinha uma imagem de uma pessoa. Ah, não tem, não tem, não tem, tem. Ele estava inclusive dando uma palestra. Ah, mas aí era eu. Ah, pois é, eu vi uma imagem. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Não vê uma imagem? Toda a imagem traz consigo uma mensagem. Em toda a mensagem, ela tem que transcender a imagem. A imagem é simbólica. Quando você vê a imagem de São Francisco, a imagem é simbólica.
realmente, quando as pessoas, os adoradores de imagens de madeira, ou de gesso, ou de seja lá o que for, né? Não. As imagens, elas não são boas e nem ruins. Elas são símbolos. Se você usa as imagens para ir somente até a imagem, então nós podemos dizer é ruim. Mas se você usa a imagem para ir além dela e compreender o que está além, então a imagem é boa. Ou seja, ela é neutra. Depende como você a vê, como você quer ver. Quando eu vejo a imagem de São Francisco, eu vejo a mensagem do amor que ele tinha aos animais e à natureza. É isso que você tem que ver. Se eu olhar com, vamos dizer assim, com os olhos do ego, eu vou ver uma imagem de madeira de uma pessoa. Se eu olhar com os olhos do espírito, com a vista do espírito, eu vou ver o amor aos animais e à natureza. E assim, tudo são símbolos. As nossas letras são símbolos. Os nossos números são símbolos. O número 1 simboliza uma unidade. O número 5 simboliza que tem 5 unidades. E assim sucessivamente. As letras, a letra A, ela simboliza esse som da que eu vocalizo. Então ela é um símbolo de um som. Então A, é a letra M, O é a letra O, R é a letra R. Então amor. Se eu decidir vocalizar o som de cada letra em separado, se eu fazer isso bem lentamente, ó, amor, e pode ser numa velocidade maior, amor, 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 ou amor. Dependendo da velocidade que nós utilizamos, nós deixamos de perceber o símbolo individual de cada letra. Mas toda letra é um símbolo, todo número é um símbolo. Toda imagem simboliza alguma coisa. Quando eu era criança, eu ouvi dizer, e não me lembro onde, que os egípcios eram hereges, porque eles eram adoradores do sol. E eu lembro de ter uma conversa com outro menino da minha idade, e nós achávamos isso que absurdo. Aqueles egípcios, eles adoravam um astro que está no céu e pensavam que era Deus. Como pode ter gente tão burra? Imagina uma pessoa adorar um astro no sol, que estava no céu, é um astro, o sol. E eles pensam que era Deus, porque eles tinham um disco solar nos seus altares. Bom, depois eu descobri que os maias, os incas, os astecas, os gastecas, os potecas, também tinham um disco de ouro nos seus altares. Também eram adoradores do sol. Então,
Isso era adorar um objeto, uma coisa, era, como se diz, hereges. E aí eu não queria saber de nada, de nada, de nada dos egípcios. Qualquer coisa que me falavam dos egípcios, em função dessa crença que eu tinha adquirido, e eu não me lembro de onde veio, sempre que me falavam de alguma coisa, maia, inca, asteca, egípcio, eu digo, isso aí não... Ah, mas é um conhecimento dos egípcios. Eu digo, não, isso para mim não estou interessado. E um dia eu fui convidado para fazer uma meditação no Egito. E eu disse que não ia. E fui convidado novamente. Eu disse que não ia. A primeira vez que eu fui convidado para ir para o Egito aconteceu quando eu estava num grupo do curso em Milagres. No início de 2005. Nós estávamos estudando o que era o ego. E, por um instante, eu saí. A minha mente saiu, eu saí da minha mente, saí de onde o corpo estava e fui para o Egito. E eu vi a imagem da esfinge. E eu compreendi. E voltei. Aqui no tempo foi talvez uma fração de segundos. O tempo que eu fiquei fora, que tive essa visão da esfinge. Mas na mente eu acho que eu fiquei bastante tempo fora. E acho que viajei até lá. Enfim, quando eu voltei, eu disse eu entendi o ego. E disse que a ideia do ego estava manifestada na esfinge. E aí, a esfinge é um monumento esculpido num único bloco de pedra, muito grande, que tem corpo de leão e cabeça de homem. Cabeça de faraó. Vamos ver como que é essa relação do ego com o espírito. Vamos ver o que Jesus disse diante da esfinge, porque a esfinge é atribuído a ideia de decifra-me ou te devoro. Então vamos ver o que disse Jesus. Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. O que é o corpo de leão? O corpo, ele é um instinto. Ele representa os sentidos do corpo. A cabeça representa o comando do corpo. É a ideia da mente que comanda o corpo. Se nós deixarmos os sentidos do corpo nos dominarem, então maldito o homem que o leão consome e o leão torna-se homem, porque nós nos deixamos dominar pelos sentidos do corpo. O leão é o rei dos animais, então os sentidos são animais. O faraó é o rei dos homens,
Essa é a simbologia. E bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Quando o homem consome o leão e o leão se torna homem, ou seja, o homem domina os instintos animais, os 5 sentidos. Então o ego é representado pelo corpo de leão, que nós temos que dominar, que são os 5 sentidos. E as pessoas não entenderam muito bem essa ideia da esfinge. Mas o que a esfinge tem a ver com o ego, com o curso em milagres? Eu não sei, mas eu compreendi com a imagem da esfinge. Então, é ir além da imagem, porque essa imagem é um símbolo. Nós utilizamos os símbolos para nos comunicarmos, então é ir além da imagem para compreender o que está além. O Espírito Santo faz a mediação, ele utiliza os símbolos para o teu aprendizado, para ir além do símbolo e alcançar o conhecimento de Deus. Bom, nessa noite é que eu vim então para casa e acordei no meio da noite com uma voz dizendo: Jorge, vem para o Egito. Eu disse: eu não vou não. Não vou. Não tenho nada que fazer no Egito, não me interessa e boa noite. E voltei a dormir. Um tempo depois, a voz veio novamente. Jorge, vem para o Egito, no meio da noite. Eu disse: eu não vou. Eu não vou. Venha para fazer uma meditação no Egito. Eu digo: não vou. Não estou interessado, não quero ir. E boa noite. E voltei a dormir. E no próximo encontro do grupo eu comentei: olha, estou recebendo um convite para ir ao Egito. E as pessoas disseram: mas quem? Quem está te convidando? Eu não sei. Mas estou recebendo um convite para ir para o Egito. Mas quem está convidando? Não tenho a menor ideia. Um tempo depois, estávamos na loja, nós vendíamos cristais, e um rapaz que trabalhava ali, ele veio me mostrar um cristal, que dentro dele, uma ponta de cristal, que dentro dele tinha 7 pirâmides. E essas formas aparecem dentro dos cristais, aparecem. Eles são conhecidos, esses cristais que tem piramidezinhas dentro, que você olha dentro contra a luz e vê piramidezinhas, eles são chamados de cristais Phantom ou cristais barraca, porque aqueles piramidezinhas parecem aquela barraquinha de camping, aquela triangular, assim, na forma de pirâmide. E eu disse: quer saber? Deixa esse cristal aqui, eu vou pegar ele para mim. Se por acaso um dia eu for para o Egito, eu vou levar ele comigo, já que tem pirâmides dentro. E nessa noite, a voz veio e me disse: Jorge, esteja no Egito. Dia 7 do mês 7 desse ano de 2005, que 2 mais 5 são 7. Às 7 horas e 7 minutos da manhã, em frente à esfinge. Agora eu vou. Acordei no outro dia, contei para Raquel e disse: vou para o Egito. Bom, e aí
tem uma longa história de como chegamos até o Egito e como chegamos até a frente da Esfinge às 7 horas e 7 minutos da manhã do dia 7 do mês 7 do ano de 2005, que somados 2 mais 5 é 7. Estávamos lá, em meditação. Bom, a partir dali, eu fui compreendendo muitas coisas no Egito. E uma das coisas que eu compreendi ali também, entre tantas e tantas e tantas outras, foi quando eu estava olhando para uma parede de um templo, porque eu aprendi a ler as paredes do templo, aprendemos, né? Quando eu digo aprendi, é sempre no plural, é Raquel mais eu, com o nosso guia Omar, que nos guiou na primeira viagem pelos templos do Egito. Aprendi a ler as imagens, porque as paredes dos templos são todas esculpidas com imagens. São imagens que contam histórias, contam biografias, histórias do Egito, histórias dos faraós e dos reis do Egito e de eventos que foram importantes e que ficaram registrados nas paredes do Egito. Ani, o chefe dos escribas do faraó, disse: crianças da nova era e das eras que virão, se Deus lhe der o dom da leitura, leiam as paredes nos templos do Egito, e vocês encontrarão de volta o caminho para o céu. Esses papiros originais estão expostos no Museu do Egito, dentro do Museu do Louvre, em Paris. Estão lá à disposição. Bom, para constar, enfim, quando a viagem realmente estava acontecendo, nós iríamos num dia pela manhã. Na noite anterior, a Raquel pegou um livro sobre o Egito, sentou e disse: Jorge, vou levar esse livro junto para ler na viagem sobre o Egito, para saber alguma coisa. Eu não sabia nada sobre o Egito, por total falta de interesse. E a Raquel, não sei se sabia alguma coisa, mas ela me disse assim. E aí, tinha essa voz que me convidou para ir ao Egito. Agora eu sabia quem era, mas eu não conseguia dizer a voz, o nome da voz que me convidava. Então a Raquel abriu o livro e, como ela tem formação em arquitetura, ela abriu e disse: olha, Jorge, que interessante, tem aqui um personagem que foi o arquiteto das pirâmides, considerado o deus da arquitetura, da medicina e da cura. O nome dele é Imhotep. Quando ela disse o nome Imhotep, é como se tivesse baixado isso do satélite. E eu disse: é esse. É esse o nome da voz que está me convidando para ir ao Egito. Ele era chamado pelos gregos também de o deus da medicina, e o nome que os gregos deram a ele foi Asclépios. É o mesmo personagem. Os gregos o chamavam de Asclépios, os egípcios de Imhotep. Bom, como eu havia já aprendido a ler as paredes do templo, eu estava sentado numa pedra em frente a uma parede,
e observei que no alto da parede, olhando de cima para baixo, da direita para a esquerda, estava primeiro o que eu tinha aprendido, que simbolizava Amon. Amon era o nome de Deus. Então estava lá, Amon-Ra. Ra, eu aprendi pelo nosso guia, que era o Sol, e estava a imagem do Sol. E aí eu pedi explicações. Disse: quero explicações. Vou fazer uma releitura. Amon-Ra. Se Amon é o nome de Deus e Ra é a imagem do Sol, então Deus não é o Sol. Deus é Amon. Ra é o Sol. E tem uma letra, uma palavra em aramaico de 3 letras, que é D-I-V, Div. É uma língua morta, eu acho que é aramaico, mas não tenho certeza. Caso não seja em aramaico, é Div, D-I-V, que significa luz. Donde dá a ideia de que Deus é luz. Donde surge também divino, divindade e Deus, a partir de Div, que é luz. Na Índia, todos os dias, milhares de pessoas, a partir de mais ou menos 3 horas da manhã, se dirigem para as margens do rio Ganges, para ver o sol nascer, para se lembrar de Deus. No Egito, milhares de pessoas todas as noites sobem o Monte Sinai para ver lá de cima o sol nascer, para se lembrar da luz. E a luz nos lembra de Deus, que Deus é luz. E quando você se lembra de Deus, como você é filho de Deus, você se lembra de quem você é. E você é luz. Mas estando no ego, você não pode compreender a presença da luz em você e que você é luz. Você pode ouvir dizer: ah, nós somos luz. Ah, você é luz. Aham, é. Eu ouvi um cego responder a uma pergunta, quando lhe perguntaram se ele sabia o que era o céu. Ele disse: ah, é uma coisa que está em cima, é algo que está sobre nós, em cima. E você conhece as cores? E ele respondeu: eu sei que o céu é azul, mas nunca vi a cor azul, não tenho a menor ideia do que seja, mas quando me perguntam onde está o céu, eu digo que está em cima, e ele é azul. Isso eu afirmo, mas não tenho a menor ideia do que eu estou falando. Porque sei de ouvir dizer, mas não conheço. Não tenho conhecimento do que seja azul e do que seja o céu que está sobre nós. Da mesma forma, eu sei de ouvir dizer que somos luz, Deus é luz, né? Mas eu não consigo compreender, estando no ego, a presença da luz em mim. E que Deus seja uma luz.
Então estou conduzindo aqui para a compreensão de como o Espírito Santo faz a mediação entre os símbolos e o conhecimento de Deus, para lembrarmos. E então eu olho para aquele símbolo e depois vem o nome do personagem. Então está lá Amon-Ra. E depois o nome do filho, que é o personagem da biografia. Assim, depois conta a história daquele personagem. E aí eu comecei a pensar, peraí, mas se Deus é luz, e acredito que seja, então aquele símbolo que os egípcios usavam, o disco solar que os egípcios usavam em seus altares, não é porque adoravam o sol. É para lembrar da luz de Deus. Para lembrar da luz, lembrando da luz, e a luz mais intensa que conhecemos é o sol. Não tem um símbolo maior para a luz que o sol. Sendo assim, eles tinham o disco de ouro em seus altares para lembrar do sol. E o sol nos lembra a luz, e a luz nos lembra Deus. Logo, como eu tinha formação católica, tenho a formação católica, eu lembrei de um símbolo que tem nos altares da Igreja Católica, que é o ostensório. Não sei se vocês têm a imagem aqui, ó. Conseguem ver? Sim. Aqui. Então, o que é isso se não é o sol? O herege era eu. Porque eu adorava isso sem saber o que era, eu adorava o objeto. Eu não tinha ideia nenhuma de que isso representava o sol. E não tem imagem mais linda do sol do que essa. É um símbolo. É um símbolo para lembrar do sol, que nos faz lembrar da luz, que nos faz lembrar de Deus. Vejam como são os símbolos. Nós olhamos para eles, e se ficamos parados no símbolo, eles não são nada. Se nós procuramos interpretar os símbolos, aí nós vamos ter o conhecimento de Deus. Quem pode fazer essa mediação entre o símbolo e o conhecimento de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo reconhece que Deus é luz e que você e eu somos luz também. Agora vamos interpretar a imagem de uma pessoa. Nós podemos olhar pelo leão, pelo corpo do leão, com os olhos do leão, utilizar a cabeça. O leão pode utilizar a nossa cabeça
para olhar a pessoa e ver que a pessoa tem 1,80 m, é moreno, olhos claros, cabelo escuro, e vai dando as formas do corpo. Descreve o corpo perfeitamente. Agora vamos ver o que essa pessoa faz. Ah, ele é engenheiro. Vamos ver o que ele tem. Ah, ele tem um carro azul e uma casa branca com janelinhas amarelas. Ah, vamos ver como ele se veste. E aí você descreve a roupa que o personagem está. Aí você pode escrever um livro a respeito desse personagem, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, os bens que ele tem, tudo que ele agrega a esse corpo, a essa personagem. E as histórias dos acontecimentos do seu dia a dia. Seus dissabores, seus relacionamentos, todas as histórias que você pode agregar a um personagem. E pode fazer uma série. Bom, mas o Espírito Santo diz que nós somos luz. Utilizando o leão, ou o leão utilizando os meus olhos, é isso que ele vai ver. O que os símbolos, aquilo que é perceptível com os 5 sentidos. E vamos dar valor a isso. Se eu utilizar, se a cabeça utilizar o corpo do leão, ao invés do leão utilizar a nossa cabeça, o que nós vamos ver? A luz. Porque a cabeça não é o cérebro, é a mente. A mente domina o corpo. Não é o corpo que domina a mente. Mas pode acontecer. Por isso a mensagem da esfinge é: não deixe o corpo dominar você. As necessidades do corpo e as aparências de tudo que o corpo pode lhe oferecer. Você, a sua mente, é que tem que dominar os corpos e tudo que o corpo pode representar. E tudo que ele pode trazer consigo para lhe oferecer. Então, o que nós vamos ver? Luz. Assim nós sabemos que todos os nossos irmãos são luz e têm um corpo, mas não são um corpo, mas têm. Mas aquele que está além do corpo e que tem um corpo é luz. É nessa direção que temos que olhar, porque ali está a luz de Deus e o conhecimento de Deus. E quando eu consigo ver a luz no meu irmão, eu me lembro da minha luz própria. Da minha luz própria, quando eu digo, não é que eu tenho luz própria. Da minha própria luz, que vem de Deus. E essa é a ideia de mediação que o Espírito faz com todos os símbolos. Então as pessoas também são símbolos, mas o símbolo
é o que aparenta ser. Nós temos que aprender o que é. E é luz. E é isso que nós temos que aprender a ver. Mas como que eu vou ver luz numa outra pessoa? Quando eu procuro ver, e isso é um treinamento, e esse é um curso em milagres, e um curso em milagres é um curso de treinamento, ou seja, treinar a mente. Para quê? Para lembrar que sou luz. E vou lembrar quando eu ver a luz, eu lembro de quem sou. Eu tenho que ver a luz no irmão. E o que é luz? A alegria é radiante. O sol é radiante. A luz é radiante. O amor, a felicidade, a alegria e a paz, eles irradiam luz, porque são luz. É isso que nós temos que ver para lembrar quem somos. Eu sou luz, não é que eu sou uma tocha de luz que sai andando por aí. Isso outra vez é um símbolo. A luz é o símbolo do amor, da alegria, da felicidade, da radiância, da paz de Deus que excede. Essa é a luz. E ali está o conhecimento. O conhecimento está na alegria, no amor e na felicidade. Não nas aparências. Por isso que eu já ouvi dizer uma vez que as aparências enganam. Elas nos enganam. E nós nos enganamos com a nossa própria aparência, pensamos que somos esse corpo. Mas eu tenho dito aqui repetidamente que nós somos induzidos a pensarmos que somos corpos. Eles vão lá, fotografam o meu corpo, colocam essa fotografia num papel, plastificam, põe o meu nome, minha data de nascimento, filho, minha filiação, de quem eu sou filho, de pai e mãe. E dizem, isto é você, é a sua identificação. Você se identifica com esta imagem, com a imagem deste corpo. Então não é difícil a gente entrar na crença de que somos um corpo e de que isso é a minha identidade. E aí eu vou existir em função desse corpo, porque é isso que eu sou. E é isso que eu não sou. Isso é uma crença equivocada do que eu sou. Um corpo e tudo que eu posso agregar a ele. Todos os pertences que eu posso trazer para junto de mim e que podem parecer serem o meu corpo. E sendo o meu corpo, pertencendo a mim, você vê que eu tenho um documento de identidade com a minha foto que ele me identifica. E aí eu compro um carro. O carro está no meu nome, associado ao número do documento de identidade que me identifica. Logo ele me pertence, ele é meu, eu posso comprovar isso. São os meus pertences. O corpo é meu, está documentado que o corpo é meu. Eu só não posso confundir que sou eu. Esse é o equívoco. Pensar que eu sou o corpo e os corpos que eu vou agregando a ele. Como posse, como conquista, como pertencimento.
E o que eu tenho que ver? Além dos corpos, ver a luz. Assim, todos os símbolos que nós utilizamos, eles são interpretados pelo Espírito Santo a favor da luz. Interpretado pelo ego a favor dos corpos, de pó e água, como de seu pertencimento. Toda vez que olharmos para um símbolo, não pare no símbolo. Você tem que ir além do desenho do símbolo, da imagem do símbolo, para saber o que está além. Se você vai fazer uma carteira de habilitação para dirigir no trânsito, você tem que aprender os símbolos. Uma luz vermelha num semáforo, vermelho é vermelho, não significa nada. Você olha lá, está vermelho. A luz está vermelha. Você tem que aprender o que está além do símbolo. Mas o que simboliza uma luz vermelha? Pare. É isso que simboliza. Que você tem que parar. Então isso eles chamam de as leis do trânsito e os seus símbolos. E nós temos que interpretá-los e saber interpretá-los, além dos símbolos. Mas nós temos dificuldades para interpretar todos os demais símbolos, porque nós não somos treinados para isso. Não éramos até chegarmos aqui. Aqui nós vamos aprender a permitir que o Espírito Santo interprete os símbolos com os quais nos comunicamos a nosso favor. Sempre a nosso favor. O Espírito Santo só interpreta a nosso favor para alcançarmos o conhecimento, e o conhecimento é luz. Pode dizer que eu sou o conhecimento e eu sou luz. Mas se eu não estou sendo lúcido, se eu estou valorizando tudo que não é luz, logo eu não reconheço a presença da luz em mim. Logo, como que eu vou me reconhecer como luz? Aquilo que faz sombra é reconhecido como a fonte da sombra. Você bota uma cadeira diante da luz e ela faz sombra. Você bota um corpo diante da luz e você vai perceber a sombra. Aquilo que faz sombra é fonte da sombra. Porque projeta aquilo que ele é. Nós não somos sombra, nós somos luz. Porque estamos nas sombras e acreditamos que somos sombra, não podemos acreditar que somos luz. Nós acreditamos que a luz vem de fora. E aí não podemos compreender nada. Não compreendemos nada do que vemos. Não compreendemos nada do que ouvimos.
Nem os nossos próprios símbolos que nós utilizamos para comunicar servem para a comunicação. Porque assim como o cego de nascença disse que ele sabia que o céu era azul e que estava em cima, mas não fazia a menor ideia do que era isso, nós olhamos ao nosso redor e sabemos como as coisas aparentam ser, mas não temos nenhuma ideia do que são. Nós não conhecemos o significado das palavras, conhecemos a palavra, assim como o cego de nascença conhece a cor azul, mas não faz a menor ideia do que seja. Então, se nós temos os símbolos, que são as letras, que formam palavras, e utilizamos isso para a nossa comunicação, nós conhecemos a palavra, não o significado. Logo, não conseguimos compreender o que ouvimos e nem sabemos o que estamos falando. Porque não temos luz suficiente para interpretar. Porque nós não conseguimos reconhecer a presença da luz em nós. Porque acreditamos que somos a sombra. Porque tudo que faz sombra é a fonte da sombra. E por isso, o Espírito Santo utiliza todos esses símbolos, porque ele tem a capacidade de compreender os símbolos e transcendê-los para que possamos alcançar o conhecimento e a luz. Isso é uma escolha que temos que fazer. Se eu quero ver com o corpo do leão, se eu quero ver com o corpo ou se eu quero ver com a mente. Onde está o espírito? Ou se eu quero ver com o corpo, onde está a sombra? O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso. Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Eu achei bem interessante porque na Bíblia tem aquele versículo Olhos de Luz, que ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Eu achei bem interessante com essa questão de você estar olhando pelo Espírito Santo, ou seja, pela mente, você vai ter luz. E se você olhar através do corpo, que seriam os olhos maus, você vai ter sombra. Então e tudo depende da gente, da maneira que a gente escolhe, né? Olhar por qual olho. Então os olhos são uma lâmpada, pode estar acesa ou pode estar apagada. Olha, que lindo! É muito lindo isso, bem interessante. Obrigada, Jorge. Obrigado a você. Eu achei interessante a história que tu contaste, porque a voz não dizia vai para o Egito, né? Vem para o Egito. É interessante a hora que ele deu data, horário e local. Aí não tinha como eu não ir, né? Aí já não era um convite, já era uma intimação. Com certeza, com certeza. Agora tem que ir. Não podes compreender a ti mesmo sozinho. Isso é assim
porque não tens significado a parte do teu lugar de direito na filiação, e o lugar de direito da filiação é com Deus. Essa é a tua vida, a tua eternidade e o teu ser. É isso que o Espírito Santo te lembra. É isso o que o Espírito Santo vê. Essa visão assusta o ego porque é tão calma. A paz é o maior inimigo do ego porque, de acordo com a sua interpretação da realidade, a guerra é a garantia da sua própria sobrevivência. O ego vem a ser forte na discórdia. Se acreditas que há discórdia, vais reagir de forma perversa, pois a ideia de perigo entrou em tua mente. A ideia em si mesma é um apelo ao ego. O Espírito Santo é tão vigilante quanto o ego ao chamado do perigo, opondo-se ao perigo com a sua força, assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. Tu não tem significado nenhum a parte da filiação. Quando nós vemos o corpo, nós vemos algo à parte, separado, sozinho, que não está na unidade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Filho não está em unidade, porque ele se considera à parte, partido, sozinho e solitário. Isso é como o ego se vê. O Espírito Santo, a visão que ele tem é você na vida, na eternidade, em Deus. Essa é a visão do Espírito Santo. Se você escolher ver com esses olhos de luz, é isso que você vai ver nos outros e em você. A paz é o maior inimigo do ego. A paz não é o inimigo. O ego vê a paz como o inimigo, porque ele não quer a paz. Porque a sobrevivência do ego é o conflito, é a guerra. Então vocês vejam, olhem para o mundo lá fora e vejam quantos milhares de armas são construídas em nome de garantir a paz. Como que você garante a paz com a guerra? Isso é uma coisa inexplicável. A paz é a paz, não pode ser a guerra. Mas como a paz, ela estabelece que não há conflito e que não há guerra, então o inimigo do ego é a paz. A paz não é inimiga do ego. Mas o inimigo do ego é a paz. Porque a paz não pode ter inimigos. A paz é a ausência de inimigos. Só para ficar bem claro na nossa mente. A paz não tem inimigos. No entanto, o ego vê a paz como inimigo de si. O Espírito Santo é tão vigilante ao perigo quanto o ego, mas o Espírito Santo não se opõe, então corrijam ali. O Espírito Santo não se opõe. Ele mostra a paz. Isso não é se opor. Ele te oferece a paz. Tá?
Então, corrijam, tirem dali que o Espírito Santo se opõe. Ele não se opõe. Tá? Segue. Assim como o ego o recebe com boas-vindas. O Espírito Santo neutraliza essas boas-vindas, dando boas-vindas à paz. O Espírito Santo não se opõe ao conflito, ao perigo e à guerra. Ele o recebe dando boas-vindas à paz. Assim como o ego dá boas-vindas à guerra. A eternidade e a paz estão tão intimamente relacionadas quanto o tempo e a guerra. A paz é a eternidade e a guerra está intimamente ligada ao tempo. O convite à paz, ela, para nosso entendimento, pode parecer que então o Espírito Santo é a oposição, mas a palavra oposição, ela dá a entender que está se opondo de alguma forma a alguma coisa. E isso não é um atributo do Espírito Santo. Então ele apresenta a paz como uma possibilidade para você. Ele faz a você um convite à paz. Para o ego, isso é oposição. Talvez por isso essa palavra tenha sido colocada ali dessa maneira. Só para descaracterizar a ideia de que o Espírito Santo se opõe a alguma coisa, então a gente retira a palavra o Espírito Santo se opõe. Tá? Retira essa característica dele. Porque o Espírito não se opõe a nada, porque ele é o símbolo da liberdade. E se você se opõe, não pode ser liberdade. Aquele que está sob oposição ou imposição não está livre, não está íntegro. Mas como isso, como contraste, pode dar a ideia de que o Espírito Santo se opõe a alguma coisa, que também pode ser levado a isso, eu prefiro retirar esse o Espírito Santo se opõe. E prefiro utilizar o que vem a seguir, que é o Espírito Santo convida para a paz. Em contraste, o Espírito Santo convida-o à paz. Eu gosto mais assim. Mas também não vou me opor, porque o Espírito Santo não se opõe. Gratidão a todos pela presença. Estendo a todos as bênçãos de Deus, para que possamos compartilhar a compreensão da luz em nós e da eternidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.